as velocidades de um crente. Ainda que eu vá me ater apenas a uma, eu quero falar sobre essas velocidades. Por quê? Irmãos, é fato, a pastora quando chegar ela vai contar as experiências que ela tem vivido lá, mas eu como visitante, como acompanhante de todos os dias, tenho vivido algumas experiências naquele lugar. Eu confesso para os irmãos que eu tenho estado impactado com aquilo que eu tenho visto, porque o lugar é um lugar de impacto. Tem hospital, os casos são os mais diversos e mais complicados. As pessoas que vão para lá são pessoas que estão em risco, né? Gravidez de risco. E queridos, eu tenho visto algumas coisas lá que tem me chamado a atenção, comentei com algumas pessoas já hoje aqui. Por exemplo, a maioria das pessoas, eu estou falando dos pacientes, a maioria das mulheres que estão ali, e até mesmo dos maridos que vão visitar, das pessoas que vão visitar, são pessoas que não conhecem a Deus. Muitas até não creem em Deus. Mas, amados, eu tenho visto naquelas pessoas, ou pelo menos na maioria delas, daqueles que creem, uma fé tão grande. Creem em Deus, mas não conhecem a Deus. Uma fé tão grande. Tinha uma mulher que estava no mesmo box da pastora, e ela estava com um bebê, e o diagnóstico médico é o seguinte: quando nascer vai morrer. Tinha um monte de coisa na criança, má formação, hidrocefalia. O diagnóstico é o seguinte: vai nascer e vai morrer. Aquela mulher chegou para minha esposa e falou isso e disse: mas eu tenho fé de que ele vai viver. Não conhece a Deus, não é serva de Deus. Irmãos, aquela situação é tão tremenda, e é uma situação de oscilação. Ora, você vive uma festa, nasceu um bebê, está tudo bem com ele, todas as mulheres comemoram juntas, elas vão lá, se abraçam, fazem uma festa. Interessante para falar, que coisa interessante. Elas se abraçam, elas glorificam, elas se alegram com a alegria da outra. Mas quando um bebê nasce e às vezes morre, todas elas choram juntas com aquela mãe que perdeu o neném. Todas. Eu comecei a ver no meio daquelas mulheres, cuja maioria não conhece a Deus, um amor pelo outro tão tremendo que às vezes nós não vemos no meio do povo de Deus. Irmãos, eu tenho ficado constrangido, envergonhado, impactado, um monte de coisa. E Deus começou a mexer no meu coração, amados, a nossa necessidade de correr, de voar. Porque é uma necessidade urgente, irmãos. Deus, Ele quer fazer algo muito tremendo, mas Ele depositou algumas coisas na igreja, algumas responsabilidades na igreja. Eu penso que às vezes nós somos lentos demais. Deus quer fazer, Deus está querendo fazer logo, já hoje, mas nós estamos lentos demais como representantes, como embaixadores de Deus. E quando eu li esse texto de Isaías, eu comecei a perceber, baseado nesse texto, de que existem alguns tipos de crentes, ou algumas velocidades diferentes de alguns crentes. O texto ele vai comentar a respeito daqueles que caminham. Existem crentes que caminham. E essas pessoas, elas passam por dificuldades, elas têm lá as labutas, as lutas, os altos e baixos, mas elas continuam caminhando. Mas eu penso, amados, que elas poderiam estar muito mais longe, sabe? Mas às vezes o medo impede, a religiosidade impede, a tradição impede, a carnalidade impede, e ela está caminhando, continua caminhando. Eu penso que existem aqueles também que correm, os crentes que correm, esses estão mais ligados, tá ligado?
mais ligados, estão presentes direto, estão envolvidos, estão fazendo a obra. Mas sabe aquele negócio de que ainda falta alguma coisa? Tem crente que olha para o cara, olha para o sujeito e está faltando coisa. Está faltando um gás a mais. Já percebeu isso? São aqueles que correm. Mas Isaías vai falar também dos crentes que voam. Eu quero me ater a este nível, irmãos, porque eu acredito que o crente que voa está totalmente relacionado, associado ao crente do primeiro amor. Eu não sei se você se lembra, mas quando eu me converti, irmãos, de fato, pastor, você já foi de igreja desde criancinha, mas tem um dia que a gente se converte de fato, irmãos. Mesmo que você foi criado numa igreja, tem um dia que você experimenta da água viva e você começa a fazer um monte de coisa que você não fazia antes. Não sei se você lembra, mas quando você conheceu Deus no início da sua caminhada cristã, você não podia ver uma pessoa na rua que você queria falar de Deus, de Jesus. Você não podia ver um muçulmano, um judeu que você queria falar de Jesus. Passasse quem for, podia ser lá o chefe do tráfico do morro. Que você, vem cá meu irmão, eu vou falar de Jesus para você conhecer algo tremendo. É melhor do que essa droga que você cheira, é melhor do que essa bebida, é melhor do que essa arma, é melhor do que tudo. Quando nós estamos no início da caminhada é assim. Eu associo, amados, a esse crente que voa ao crente do primeiro amor. Por quê, pastor? Eu vou te dar aqui algumas explicações que me fez ter essa conclusão. Primeiro, porque Deus reprovou a igreja de Éfeso, mesmo sendo uma igreja ativa, de qualidade e capaz. Irmãos, a igreja de Éfeso era a igreja. Se você reparar aqui no texto de Apocalipse, você vai ver algumas coisas tremendas que a igreja de Éfeso possuía. O texto começa aqui, o Senhor falando, a respeito da igreja, vai dizer que a igreja de Éfeso era uma igreja de obras e de trabalho. Eles ralavam muito. Às vezes quando a gente faz PNC aqui, época de PNC é uma loucura, né? O pessoal já fica a semana toda na igreja, passa o domingo aqui, o pessoal está trabalhando, é ficha para lá, a gente fica numa agitação, e lá no dia do evento, uma canção que a gente passa, meu Deus, a gente faz de quanto tempo? De quanto tempo? 3 em 3 meses. Eu imagino que a igreja de Éfeso fazia o PNC de 15 em 15 dias. Uma igreja ativa, operante, ralavam mesmo, faziam a obra. Mas, amados, a igreja de Éfeso foi reprovada por Deus. Que coisa! Diga assim para o seu irmão: não é pelo muito que você faz que você vai voar. Isso tem mais a ver com quem você é. A gente que pensa que está bem na fita porque faz muito. Mas não é pelo muito que você faz que você vai voar, querido, que você é. Tem um texto da palavra que vai dizer assim: no final dos tempos, alguns iriam questionar Deus por não entrarem no céu. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo. E a resposta vai ser: eu não te conheço. Porque não são os dons que salvam, é o teu caráter cristão, meu irmão. Tua fé em Jesus. Mas o tempo todo na palavra o Senhor vai falar sobre caráter cristão. O apóstolo Paulo, o pessoal do discipulado fica doido com isso. Paulo só fala de irrepreensível, não, Samuel? Irrepreensível, seja irrepreensível, irrepreensível, perfeito. Então, era uma igreja que trabalhava muito. Deus continua dizendo aqui que a igreja de Éfeso era uma igreja paciente. Eu fico imaginando que na igreja de Éfeso, irmãos, só tinha ex-perseguidor.
Você é ex alguma coisa, filho. Ex-funkeiro, olha lá, na cara do bichinho. Ex-funkeiro, ex-ladrão. Cada dia ainda tem ladrão na igreja de vez em quando, né? Só nega o dízimo. É o céu, outro dia. Mas a igreja é para EBDS. Mas a igreja é formada de ex. E a igreja de Éfeso tinha cuidado com as pessoas. Era uma igreja paciente. As pessoas faltavam à igreja de Éfeso e ligavam: fulano, você não viu a igreja ontem? Ia lá, fazia arrastão, buscava, trazia para a igreja. Uma igreja paciente. Que às vezes a nossa igreja fala assim: não quer? Então deixa. Não sabe como é que é a luta espiritual lá dentro, que poderia estar aqui, não está aqui, porque o diabo fez tudo que não está aqui. Eu estou aqui agoniado, tem um casal que há 3 domingos não vem à igreja, amanhã eu vou para a igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja paciente. O texto continua dizendo: não tolerava o mal. Olha só, uma igreja que não tolerava o mal. Uma igreja boa, que queria que as coisas boas acontecessem. Tinha discernimento para julgar. Aqui: não podeis suportar homens maus, e que pusestes à prova o que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram. Tinha esse discernimento, trabalhava pelo nome de Deus sem se cansar. O texto termina dizendo isso. Agora, deixa eu perguntar para vocês: era ou não era uma boa igreja? Se você fosse daquela época, você queria fazer parte dessa igreja? Queria. Boa igreja. Mas aí, queridos, ainda assim Deus diz: tenho contra ti que deixaste o quê? O quê? O primeiro amor. Algumas versões estão dizendo abandonar, né? Interessante que esse deixar, esse abandonar do grego significa partir, ir embora. E é a mesma palavra usada para indicar repúdio e divórcio. Ou seja, a igreja, os crentes de Efésios tinham se divorciado do primeiro amor. Tinham se separado do primeiro amor. O que é esse divórcio espiritual? Queridos, é mais ou menos assim. É quando aquele crente que era cheio do Espírito Santo. Você conhece crente cheio do Espírito Santo? Quem conhece aqui? Você é cheio do Espírito Santo, Jenny? É aquele crente cheio do Espírito Santo, usado por Deus, faz a obra, ministra, é um bom marido, é uma boa esposa, é cheio do Espírito Santo. Onde ele vai, leva alegria. Conhece aquele tipo de pessoa? Você está perto da pessoa, você tem prazer de estar perto, você tem vontade de passar o dia inteiro, tem vontade de levar para casa, cheio do Espírito Santo. Mas aí, querido, o que acontece? Gradativamente, a pessoa gradualmente vai cedendo aos apelos da carne. A pessoa vai dando lugar ao orgulho pessoal, aos desejos mundanos. E aí ela se divorcia de tudo aquilo que era mais precioso para ela: o derramar do Espírito, a comunhão, o amor ao próximo, etc. Aí acontece o divórcio. E é espiritual. Você tem uma ideia? Vou citar aqui algumas coisas que o crente que deixou o primeiro amor faz. Vem assistir ao culto, mas não vem cultuar a Deus. Crente que abandonou o primeiro amor. Carrega um exemplar da Bíblia, mas não pratica a Bíblia. Deixou o primeiro amor. Canta com os lábios, mas não adora com o coração. Busca a bênção, mas não busca o abençoador. O que o motiva a fazer as coisas de Deus são os seus amigos da igreja, a namorada, o namorado, os pais. Mas não faz nada motivado por amor a Deus. Crentes que são chamados de olhos secos. Já viu crente de olhos secos? Ela nunca tem uma lágrima para derramar diante de Deus. Nunca. Crente de olho seco. Se você encontrar algum crente
que não consegue se quebrantar diante de Deus, meu irmão, você pode ter certeza, já abandonou o primeiro amor, já não está voando mais, no mínimo caminhando, no máximo caminhando. São os crentes chamados também de coração petrificado, coração de pedra, não tem mais sensibilidade espiritual. Isso acontece, irmãos. Mas existem algumas evidências daqueles que possuem o primeiro amor. Eu quero que você tenha isso gravado. Evidências daqueles que possuem o primeiro amor. Primeiro, com relação à distância. Crente que tem primeiro amor, irmãos, não tem distância para ele. Não importa o tamanho do trajeto, ele vai porque ele tem prazer de buscar a Jesus onde quer que for. Ele pode morar em Mesquita, ele pode morar em Cosmorama, pode morar em Guarani, em Largos Teles, mas ele vai. Não tem distância. Crente que tem primeiro amor, mano, tem distância para ele. Outra coisa aqui, com relação aos obstáculos. Aquele que está vivendo o primeiro amor, aquele que está voando, não tem obstáculos. Se tiver que atravessar um brejo, ele atravessa. Até as meninas que têm medo de sapo, de perereca, atravessa. Se não atravessa, não está no primeiro amor. Então tá bom. Não tem obstáculos, né? Se tem que passar por um lugar perigoso, ele vai a si mesmo. Jesus já pegou com Jesus. É igual o Thales, né? O amigo falou assim: não vem depois dessa hora não. Ele passou da hora. Ele é comigo. Não tem obstáculo para quem está vivendo esse nível do primeiro amor. Outra coisa, com relação à hora. Para o crente do primeiro amor, não há problema se o culto passa um pouquinho da hora. Você querer tem que estar se o crente já deixou o primeiro amor, quando ele fala assim: o dia essa vida está acabando tarde pra caramba, hein? Caramba! De vez em quando vem um pastor. É 10 horas. Quando era lá do Mundão, às 5 da manhã, assim, aí segunda-feira, trabalhar. Não é? Primeiro amor não tem hora, irmãos. O culto pode virar uma vigília que ele fica. Se marca um culto de oração à tarde, ele vai. Um culto de consagração, André, 9 horas da manhã, ele vai. Porque está o quê? Para o alto e avante. Outra coisa, crente que tem evidências do primeiro amor, ele não vê defeito em nada e em ninguém. Irmãos, muitas vezes pessoas, elas largam Jesus, elas largam a igreja porque costumam ver defeito do irmão. Aquele irmão pisou no meu pé, o dedo estava machucado, ele sabia, ele pisou. Eu vou para a igreja de marketing, porque lá não tem esse tipo de coisa. Ele chega lá, pisa nos 2 dedões dele. Posso entender? Tem gente que gosta de meter o mato na igreja, né, irmãos? Tem crente que faz parte da igreja, em vez de sair da igreja porque não está agradando, fica na igreja e fica falando mal da igreja. Se tu faz isso, meu irmão, em nome de Jesus, vai se converter, porque você precisa voltar ao primeiro amor. Amém ou não amém? Amém. Vaidade pessoal. Crente, amados, que está vivendo o primeiro amor, que está voando, ele não tem vaidade pessoal. Se cantar, amém. Se pregar, amém. Se lavar o banheiro, amém. Porque a intenção primeira dele é ser útil a estender o reino de Deus
lugar. Não tem vaidades pessoais. O cara está cheio de Deus. Se você encontrar pessoas com essas evidências, pode ter certeza, está voando. Está no primeiro ponto. Amados, eu creio plenamente que este é o nível que Deus tem para nós. Fala para o irmão que está do teu lado. Este nível, fala para ele, o nível do voo é o nível que Deus tem para a tua vida. É o nível que Deus tem para essa igreja. Que, amado, talvez você até caminhe, não se fatigue, talvez você corra e não tenha problemas, mas o que Deus quer mesmo é que você voe. Porque Deus quer completar a obra, irmãos. Ele começou algo tremendo. Ele quer completar essa obra. Ele precisa que a igreja comece a voar. Comece a voar. E aí, o próprio Senhor, Ele faz essa revelação, mas Ele mesmo diz, Ele dá as orientações de como fazer para voar. Dá uma sacudida para a pessoa que está perto de você. Fala para ele, você quer voar? Então presta atenção naquilo que Deus quer falar contigo. Está falando de consagração, e vai começar o movimento de consagração aos sábados de 15 em 15 dias, a partir do próximo sábado, das 7 às 9 aqui na igreja. Só quem gosta do mistério. Sábados de 15 em 15 dias, das 7 às 9. Eu vou botar aqui. Quantos querem receber a orientação de Deus para voar? Você quer voar ou não? Olha aqui, o próprio texto vai dizer, no versículo 5, no versículo 5 de Apocalipse capítulo 2, o texto começa dizendo assim, a orientação de Deus para voar. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Primeira orientação de Deus. Lembre-se de onde você caiu. Em outras palavras, onde você parou? Meu irmão, onde você parou? Minha irmã, onde você parou? Foi na crise do casamento? Foi numa crise financeira? Foi numa frustração? Numa decepção? Onde você parou? A orientação de Deus é que você suba a partir daí, tendo uma nova realização espiritual. Da onde você parou? Continue. Levanta-te de onde caíste. É a orientação de Deus nessa noite. Você quer voar, querido? Não importa onde você caiu. Você já estava com um percurso, amado. Continue daí. Porque às vezes você fica pensando assim, eu tenho que voltar tudo de novo. Meu irmão, da onde você caiu, comece. Recomece. A palavra do Senhor dizendo, tem até uma frase interessante que eu peguei de um homem que diz assim, olha que frase interessante, a percepção de que tem havido declínio e a admissão de que tem havido um lapso é o primeiro passo de volta ao estado original. Se tiver a percepção de que estou, de que declinei, de que houve um lapso em algum momento, essa situação é o primeiro passo para que você volte ao estado original. Fala para o teu irmão assim, você vai voltar ao estado original. Qual que é o seu estado original, irmãos? Aquele que voa, aquele que vai além, aquele que ama a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Você vai voltar ao estado original. Lembra-te de onde você caiu. Meu irmão, se você caiu, Deus quer te levantar. Para de achar que não tem mais jeito. Deus quer te levantar, irmão. Não precisa voltar do zero, é daí mesmo. Aleluia, Jesus. Outra coisa que o texto diz aqui, logo depois, no versículo 5: lembra-te de onde caíste e faz o quê? Arrepende-te. É a segunda orientação de Deus nesse texto para você voar. Arrepende-te, que significa o quê? Mudança de mente. Arrepender-se significa mudança de conduta, mudança de postura diária. Significa isso, querido. A mente de quem voa é diferente da mente de quem caminha, e até mesmo da mente de quem corre. É diferente, irmão. Quem voa é outro nível. Quem voa não pode mais viver de pecadinhos de estimação, querido. Quem caminha porque está carregando muito pecado nas costas, hein? Fica muito pesado. Aí fica, eu vou morar no céu, não sei quando, mas eu vou. Se é que vai.
querido, quem voa não pode ficar nessa. Hoje eu estou, amanhã não estou. Hoje eu estou, amanhã não estou. Tem crente que corre. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Na outra segunda, parei. Estou cansado. Estou fatigado, frustrado, deprimido, choroso, angustiado. Quero morrer. Corre tanto que o coração para. Quem voa, irmãos, voa na medida certa. Sabe aquelas aves que voam tranquilamente? Sabe o alvo que vai na medida certa. No alvo. A águia é um tipo de ave que, não vou pregar da águia, minha irmã já pregou, mas a águia é tremendo. Você entende isso? A palavra é: arrepende-te. Não dá para continuar, ouça isso, não dá para continuar fazendo o que a multidão faz, igreja. A multidão só quer bênção. Se não tiver milagre, não tem multidão. A multidão só quer bênção. Mas crente que tem o primeiro amor que voa, irmãos, está com bênção ou sem bênção. Está na prova ou na festa, na alegria, na celebração. Qual é a segunda orientação de Deus para a tua vida? Para você voar? Arrepende-te. Muda a tua mente. Muda a sua conduta. Arrepende-te. Porque, irmãos, qual que é o papel do Espírito Santo? Ou um dos papéis do Espírito Santo? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem vive o primeiro amor, quem está no nível do voo, todos os dias o Espírito Santo convence. Ó, isso aí está errado. Tá bom, Espírito Santo. Ó, esse negócio de namorar desse jeito está errado. No escuro não, vai pro claro. Tá bom, Espírito Santo. Esse negócio, não é assim que trata a esposa não. Tá bom, Espírito Santo. Todos os dias o Espírito Santo convence do pecado. E a pessoa continua voando. Porque quando o Espírito Santo fala e a pessoa não é convencida, ela para. Ela fica até com raiva de Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Ouça isso. Se você não se arrepender da vida medíocre que você leva, você nunca vai voar. Nunca vai voar. Mas se você se arrepender, querido, Deus vai te fazer chegar a lugares diferenciados. Então, a primeira orientação, qual foi? Lembra-te de onde caíste. A segunda orientação, no versículo 5 diz: arrepende-te. E a última orientação é: pratica as primeiras obras. O que você fazia quando o amor de Deus te alcançou? Você evangelizava quando o amor de Deus te alcançou? Volta a evangelizar. Você participava de um ministério, você era envolvido na igreja. Quando estava vivendo o primeiro amor, volte a se envolver. Volte às práticas do primeiro amor. E com o foco certo. Não faça motivado pelas pessoas, pelas coisas. Faça motivado por Deus. Mas a minha esposa é uma mulher extraordinária. Ela é muito humilde. Se ela pregar aqui, mas no dia que ela pregar, não filma. Eu não quero aparecer. Eu não quero aparecer. Irmãos, nós precisamos fazer a obra motivado por aquilo que de verdade vale a pena. Qual é a nossa motivação? Jesus. Jesus. Eu não quero que ninguém venha à igreja motivado simplesmente para ouvir a mensagem do pastor. Eu quero que você venha à casa de Deus para você cultuar a Deus, para você adorar a Deus, para você servir a Deus, para você se render a Deus, para você ser administrado por Deus. A nossa motivação, irmãos, é Deus, é Jesus, é a obra de Deus. Não há nada mais que pode te motivar, ou pelo menos não há nada maior do que Deus que possa te motivar. É claro que nós somos motivados por algumas coisas, mas o nosso motivo
maior, a nossa razão maior é quem? Quando você entende isso, você começa a voltar à prática do primeiro amor. Qual que é a velocidade que Deus quer que você chegue? A do voo. Porque quem voa está no primeiro amor. Quero te fazer uma pergunta essa noite. Você quer voltar à prática do primeiro amor? Eu sou o primeiro. Quantos querem voltar à prática do primeiro amor? Fica de pé. Quantos querem voltar? Irmãos, por que essa consciência é importante? Porque a obra precisa continuar, e precisa continuar mais acelerada. Quando nós somos envolvidos pelo amor de Deus, quando nós somos motivados pelo amor de Deus, irmãos, quando o nosso foco é o Senhor, pode ter um monte de empecilho, um monte de dificuldade na tua vida, pode ter um monte de prova, você vai permanecer, você vai continuar voando. O que acontece muitas vezes, irmãos, isso é uma intenção do diabo. Muitas vezes as circunstâncias, as lutas da sua vida te fazem parar, te fazem caminhar devagar mesmo. Mas Deus quer que você voe, meu irmão, independente das circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias têm parado a igreja, a luta e a prova têm parado a igreja. Mas, irmão, a voz de Deus para a tua vida essa noite é: não pare, continue voando, porque você vai chegar à montanha, você vai chegar ao lugar, ao monte da transformação. É lá que eu vou te dar algo novo. Que faz uma área assim, troca o bico, troca as asas, lá em cima. É lá que eu vou fazer algo novo na tua vida, lá em cima. Não é aqui embaixo, não, é lá em cima. Continue caminhando, continue voando. Continue voando. Tem uma canção de quando eu era tradicional. Mas, irmãos, quando você é avivado, você tem unção, pode ser o hino do cantor cristão, que o fogo desce. Aqui só tem gente de fogo, povo que gosta do mover. Então nós vamos cantar: eu quero voltar ao primeiro amor. O mover de Deus vai vir sobre essa casa. Meu irmão, você vai receber uma unção de águia. Isso vai voar, você vai voar. Se você estava parado, se você estava só caminhando, se você estava correndo mesmo sem rumo, sem foco, você vai voar essa noite, porque o Senhor vai ministrar sobre as nossas vidas algo poderoso agora. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos cantar essa canção, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a ministração do Senhor. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor. Diga para ele: Eu me arrependo, Senhor. rasga o teu coração. Senhor, me arrependo, Senhor. Fale para ele a sua decisão. Diga para ele: eu quero. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
está agoniado aí no banco. Você quer vir aqui no altar, você quer se quebrantar, você quer se ajoelhar aqui. Pode vir, pode se jogar aqui, faz como o Marco já fez aqui. Pode se ajoelhar e dizer: Deus, eu quero, eu me arrependo do meu foco errado, eu me arrependo da visão errada. Eu quero voltar a fazer aquilo que me apraz, aquilo que me agrada, aquilo que me leva além, Senhor. Eu me arrependo nessa noite, eu quero viver o melhor do Senhor. Esse aqui é o teu povo, Senhor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero ir contigo. Eu quero voltar contigo na tua obra, Senhor. Com as tuas coisas, com a tua vontade, Deus. Eu vou me levantar onde eu caí, meu irmão. A respeito dos seus erros, a respeito do teu foco errado, deixa ele ministrar, querido. A exortação de Deus, ela cura, ela sara. Se Deus trazer a tua memória as coisas erradas que você tem feito, deixa ele fazer, para que você possa, ao receber essa revelação, mudar a tua conduta, mudar a tua vida. Deixa Deus ministrar em você. Se você quiser chorar diante dele, prantear diante dele, rasga o teu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deus, ele quer reacender o dom que ele te deu. Deus te deu o dom sobre a tua vida e você enterrou os dons que ele te deu. Deus quer que você volte a fazer a obra que ele mandou você fazer. Porque muitas vezes você pensa: o meu irmão pode fazer, aquele outro pode fazer, mas querido, Deus deu a você a incumbência de fazer. Ouça uma coisa, deixa Deus te fazer voltar às realizações que você alcançou no passado. Querido crente, homem e mulher de Deus que quer voar, não pode viver do passado, tem que viver as experiências novas de hoje, atuais. Tem gente se gabando daquilo que aconteceu no passado. Deus quer que você se glorifique daquilo que está vivendo hoje, daquilo que ele tem te dado hoje, daquilo que aconteceu na tua vida hoje. Começa a requerer de Deus novamente os dons.
Comece a requerer de Deus novamente a utilidade que você tinha no reino, querido. O vaso de honra que você era. Deus não te fez para ser vaso de vergonha. Deus te fez para ser vaso de honra onde você estiver. Senhor, te conserta com o Senhor. Algumas coisas vão começar a fluir nesse lugar, mas a partir do momento em que nós voltarmos ao primeiro amor, nos arrependemos dos nossos pecados e voltarmos à prática do primeiro amor. Volte a praticar aquilo que Deus te deu para você fazer, meu irmão. Pode rasgar o seu coração dele, Senhor. Deus é atraído por um coração contrito, querido. Deus é atraído por um coração arrependido. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, e ela não fala apenas de quem não conhecia Jesus, ela fala de pecador que muitas vezes conhece Jesus. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu, meu irmão. Seja um promotor de festa essa noite. Se arrependa, se arrependa. Muitas vezes nós estamos encontrando motivos para parar, para caminhar devagarzinho. Meu irmão, o motivo maior para você pular é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O motivo maior para você pular é o preço que foi pago para a sua vida. Foi em nome de Jesus. Não deixe mais as pessoas te pararem. Não deixe mais as circunstâncias te pararem. Acelerarem, irmão, em nome de Jesus. O nosso alvo é Cristo, irmão. Deus faz brotar em nós, faz brotar em nós um coração puro, Senhor, coração disposto a te oferecer, Deus, o melhor, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, eu quero, como ministro desse tempo, pastor dessa igreja, eu quero, em nome dessa igreja, Senhor Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, eu sou representante dessa igreja, eu sou pastor dessas pessoas. Eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, porque assim como o sacerdote, ó Deus, oferecia um holocausto pelas pessoas, o Senhor Deus, que Jesus ele pagou o preço, não há mais sacrifício para isso. Mas Deus, eu quero ser um representante dessas pessoas nesse lugar, nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor perdão pelas nossas omissões, pelo nosso descompromisso, pela nossa incredulidade. Perdoa, Senhor. Perdoa a nossa prostração quando diante de lutas. Perdoa o nosso comodismo quando está tudo muito bem. Perdoa-nos, Deus, pelas vezes que trocamos o teu altar pelo altar do inimigo, Senhor. Perdoa-nos, porque nós temos feito altares que não são para ti, Senhor. Nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, quebrar todos os altares edificados a Baal. Nós destruímos todos os altares edificados a Baal. Ao príncipe desse século, nós derrubamos, nós destruímos em nome de Jesus e erguemos um altar ao Todo-Poderoso, ao Deus da nossa vida, ao único Deus. Receba, Pai, receba o nosso clamor, receba o nosso pedido, Senhor. Derrama sobre esse lugar a tua unção, a unção que aquece, a unção que habilita, a unção que capacita. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu gostaria que você que está ajoelhado, que você se levantasse, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Novo tempo!
Ele está aqui. Ele está ativando a tua fé. Ele está ativando a tua fé nessa noite. Quando nós erguemos as nossas mãos, nós estamos reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, nós somos pequenos, nós estamos nos rendendo ao Senhor. Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós reconhecemos a Sua soberania, nós reconhecemos a Sua autoridade, o Seu poder, nós nos prostramos diante de Ti, clamamos pela Tua bênção, pelo Teu toque, Senhor Deus, pela Tua presença em nossa vida. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Nós te adoramos, Senhor dos Senhores. A Ti seja a honra, a glória, o louvor, para sempre, Deus, para sempre. Você pode aplaudir a esse Deus tremendo, meu irmão. Aplauda a Ele.